todos bem-vindos à videoaula introdutória sobre redes de computadores. Nessa videoaula de hoje vamos abordar conceitos mais aplicados às redes, principais equipamentos, alguns tipos de servidores que podemos encontrar numa rede, equipamentos utilizados na interconexão dos dispositivos e, por fim, demonstrarei como construir e configurar a sua primeira rede, utilizando 2 computadores e um switch. Essa videoaula conta com a participação do meu colega Edivaldo Fonseca na parte de conteúdo e edição das imagens. Conceito. Do meu ponto de vista, a rede de computadores é um emaranhado de equipamentos que possuem uma topologia e se comunicam através de um protocolo. Um emaranhado de computadores, porque às vezes eu posso até construir uma rede bonitinha e tudo, uma topologia específica, por exemplo, em estrela, mas se tratando de redes corporativas, essa rede pode ir crescendo, ganhando maior tamanho, ganhando uma forma diferente e modificando a sua topologia original. Por isso, é difícil de você especificar a rede de computadores como um conjunto muito específico, mas sempre se comunicam através de um protocolo, que é a linguagem por onde os computadores se comunicam. Principais equipamentos que eu posso encontrar numa rede são roteadores, servidores, switches, hubs, repetidores e os dispositivos, os computadores, que podem ser desktops, notebooks ou mesmo dispositivos móveis como celular, tablet, no caso de redes que disponibilizam acesso à rede Wi-Fi. Alguns tipos de servidores que podemos encontrar numa rede são servidores de serviços de acesso à internet, que são aqueles que provêm o acesso à rede externa através de regras que determinam quem pode acessar o quê. Firewall de rede, que pode ser físico ou lógico, que é considerado assim a primeira barreira de acesso à rede, a primeira barreira de segurança, porque ele impede determinados tipos de ataque desde que o firewall esteja corretamente configurado. Impede também que usuários externos consigam enxergar que ali, naquele endereço IP, existe uma rede. Vai enxergar somente o firewall mesmo. Servidores de armazenamento de arquivos, que é onde são colocados a maioria dos arquivos, caso você não queira colocar no seu computador. São servidores onde você pode alocar o seu backup. Servidores de banco de dados, que normalmente são utilizados por aplicações web ou algum outro tipo de aplicação que precisa armazenar dados em tabelas. Servidores de intranet, que é um servidor onde eu posso alocar os principais pastas, os arquivos de uma página de intranet da sua empresa. Servidores de protocolo de documento, normalmente são utilizados por empresas e instituições públicas para que, através de plataforma web, ou seja, o indivíduo vai ali entrar no seu navegador ali, ele pode gerar documentos como ofícios e algum outro tipo de documento interno ou mesmo externo da empresa, quando se comunicam também entre filiais. Servidores de e-mail, cujo mais conhecido aí, por exemplo, é o Zimbra Mail, criado pela VMware, que pode prover serviço de e-mail corporativo, evitando se trafegar dados sigilosos através de e-mails como Gmail, Hotmail, Outlook, coisas do tipo. Servidores de impressão, que normalmente são impressoras de maior porte, que fazem a impressão centralizada, evitando que você tenha que comprar uma impressora para cada equipamento da rede. Ou então pode ser também um computador com uma impressora melhorzinha ali instalado, onde todos os outros computadores imprimem naquele computador, na impressora instalada naquele computador. E tudo mais que a imaginação do administrador da rede determinar. Porque o conceito principal de servidor é aquele computador que possui um determinado serviço, dentre esses que eu listei anteriormente, que outros computadores acessem aquele serviço através da rede. Essa é a essência da palavra servidor, no caso. Eu tenho aqui uma imagem de um servidor de maior porte. Pode ser, normalmente, esses servidores, cada ponto vermelho aqui é um HD. Servidores com muitos HDs, com grande capacidade de armazenamento, normalmente são servidores de arquivos e bancos de dados. Mas eu também posso transformar, como eu disse antes, um simples desktop ou seu notebook num servidor de uma determinada aplicação ou atividade da rede. Equipamentos de interconexão que eu posso encontrar na rede normalmente são switches, os hubs, repetidores e roteadores. Vou tratar aqui primeiramente sobre os switches e os hubs com um pequeno exemplo bem simples de vocês entenderem.
Imagina você trabalhando num restaurante, numa lanchonete, onde chega o cliente 1, o cliente 2, o cliente 3, cliente 4, cliente 5. Cada um vai fazer o seu pedido. Você, cliente 1, vai fazer, por exemplo, um pedido de arroz, bife, batata frita. O cliente 3 vai querer um filé à parmegiana, por exemplo. E eu tenho aqui a porta uplink, que é o meu, digamos que o meu atendente da rede, é o meu atendente do restaurante. No caso do Hub, como que funciona? O Hub, chegaram 5 clientes, fizeram seus pedidos, e de repente a cozinha libera o bife com batata frita. Ele não sabe quem é que pediu bife com batata frita, então o que ele vai fazer? Vai chegar no balcão, bife com batata frita, todo mundo vai saber que está pronto um pedido de bife com batata frita. E o cliente 1 fala, não, esse pedido é meu, ele vai pegar o pedido dele e sair tranquilo ali para sua mesa. Os outros clientes, não, esse pedido não é meu, continuam, não espera. A diferença do switch é que o switch é como se fosse, no caso do restaurante mais organizado, onde o pedido vai para a cozinha nominal, sai o bife com batata frita ali e, por exemplo, o atendente ele já sabe, não, esse pedido é do Joãozinho. Aí ele vai pegar aquele pedido, vai entregar na mesa certa e vai entregar só para aquele cliente. A diferença do Hub para o switch é essa. O Hub ele não sabe quem está conectado em cada porta. Então ele entrega o pacote, o arquivo, para todo mundo e somente aquele computador que é o verdadeiro dono do arquivo é que vai aproveitá-lo. Ou seja, isso cria-se uma falha de segurança, ao mesmo tempo que eu vou trafegar muita informação e vou causar lentidão no meu tráfego. O switch ele possui um algoritmos, possui hardware específico interno, que ele, depois de alguns segundos funcionando, ele passa a conhecer o endereço de cada porta, então vai chegar aquela informação, ele só vai entregar na porta correta. Os repetidores, eu posso ter repetidor físico, por exemplo, chega um sinal de dados de fibra ótica, ou nesse caso aqui um conector RJ45, ele vai servir apenas para receber o meu sinal e replicá-lo com maior intensidade, porque o cabo de rede, também a fibra ótica e vários outros meios físicos, eles têm limitação de distância. A função do repetidor é justamente receber um sinal degradado e amplificá-lo. Eu posso também utilizar um roteador doméstico, esse roteador Wi-Fi que você tem em casa, para ser um repetidor de sinal sem fio. Digamos que você você tem um roteador instalado na sua sala, só que o sinal não chega no quarto, digamos que sua casa é muito grande. Você pode, no meio do caminho, instalar um roteador comum e configurá-lo para que ele receba o sinal do roteador principal e replique no restante da casa. Essa é a finalidade maior do repetidor, seja ele físico, seja ele Wi-Fi. No caso do roteador, é um nome genérico que o pessoal normalmente utiliza para roteador Wi-Fi. Até eu mesmo canso de falar roteador Wi-Fi, mas o verdadeiro roteador é um equipamento que interliga diversas redes, diversos tipos de tecnologia, com fibra ótica, Wi-Fi, o próprio cabo realmente Cat5e ou Cat6, dependendo do tipo de cabo, e ele vai escolher, chega um determinado pacote, ele através de algoritmos também internos, de configuração interna, ele vai escolher qual é a melhor rota para aquele arquivo, por isso o nome roteador. O pessoal normalmente utiliza realmente erroneamente o conceito roteador para equipamentos de rede Wi-Fi. Agora eu vou demonstrar para vocês a confecção de uma rede. Primeiramente, eu demonstrarei a parte física da rede, realizando a crimpagem de um cabo e conectando os dispositivos. Vou mostrar ali a montagem física mesmo. Depois, vou demonstrar para vocês a configuração básica de uma rede que esteja com o seu DHCP desabilitado. Isso aqui é só uma imagem mesmo para ilustrar um exemplo de uma rede que vem à internet. O roteador, ele vai estabelecer as rotas aqui para as sub-redes e eu tenho aqui os meus dispositivos, impressora, servidor de e-mail, servidor de intranet, que é esse www, e daí por diante. Vou mostrar aqui para vocês um videozinho simples que eu fiz para vocês, onde eu vou mostrar o material necessário. Então, aproveitem. Estou com pequenos problemas, vamos lá. O passo para eu poder montar uma rede de computadores é a parte física da mesma. Depois da parte física, eu vou para a segunda parte, que já é a configuração da rede. Primeiro eu preciso separar o material. Eu tenho aqui um notebook, um desktop, um switch que vai fazer a interligação dos mesmos
E aqui eu tenho os meus cabos de rede que vai fazer ligação entre eles e o switch. Eu preciso separar primeiro o material para eu crimpar o meu cabo de rede. Vou fazer uma demonstração simples. Eu tenho aqui um testador de cabos, tem um alicate de corte, um alicate de crimpagem e qualquer equipamento que eu tenha de lâmina ali, um estilete simples, só para eu poder fazer os cortes que eu vou demonstrar aqui. E o conector de rede. Tem muitas pessoas que utilizam o próprio alicate de crimpar para cortar o cabo de rede. Eu particularmente prefiro utilizar o alicate de corte, para eu ter uma precisão um pouco maior. Apara a ponta. Depois de aparar a ponta, por padrão, para fazer a medição e o cabo de rede ficar dentro do conector, eu gosto de recortar medindo pelo tamanho do cabo do conector. Vou pegar o estilete, fazer um corte em volta com cuidado para não estragar, para não danificar os cabos, os fios internos. É só mesmo um corte bem cirúrgico, bem preciso. E vou quebrar realmente a capa do cabo de rede. Desencapei o meu cabo, eu vou separar os fios, separar os pares por cor e começar a organizar. Existem dois padrões que eu vou detalhar mais adiante, mas existe o padrão 568A e o 568B. Eu particularmente gosto de utilizar o 568A, que é um padrão mais utilizado mesmo em redes de computadores. Ele começa com branco, com verde, verde. Eu vou separar o azul aqui. Branco com laranja, azul. Branco com azul, laranja. E branco com marrom, marrom. Deixa eu separar bem aqui. Essa daqui é a sequência do padrão 568A. Depois de separar a sequência de cores, eu vou juntar os cabos dentro da sequência, fazendo um movimento aqui para deixar ele o mais reto possível, tirar aquela torção que o cabo tem, sempre preocupando com evitar de tirar da ordem aqui. Esse padrão o pessoal acha fácil na internet. O pessoal fizer uma pesquisa simples ali. Vou movimentar bem, conferir a minha sequência de cores: branco com verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Feita a minha sequência, eu tenho que acertar as pontas do cabo de rede. Então eu vou pegar o alicate crimpar. Normalmente ele tem um lado para desencapar. Eu não gosto de utilizar esse lado de desencapar, porque ele costuma ferir os cabos internos. E tem um outro lado que é para corte. Eu vou segurar o cabo aqui e efetuar, vou efetuar o acerto dos meus cabos. Ficaram todos paralelos. Eu vou introduzir os fios dentro do conector. Dessa forma, cada um tem o seu local para encaixar. Vou colocar a capa, firmar para a capa entrar bem para dentro mesmo do conector, com força. E vou fazer uma última conferência da sequência para ver se os fios não saíram da ordem. Branco, verde, verde, beleza, continuo na ordem. A partir daqui eu vou fazer a crimpagem. É importante eu conferir, porque se algum estiver fora de ordem, eu vou ter que cortar o conector e começar do zero. Fazer um encaixe, certificar de que encaixou bem. Firma o cabo de rede aqui, para a capa ficar bem introduzida aí. Apertar, de preferência apoiando numa mesa em algum lugar. Apertei. Conferir se os contatos dizem que são banhados a ouro, se os contatos estão bem crimpados. Feito isso, está pronta a minha crimpagem. Não vou crimpar todas as pontas, já tenho aqui o cabo de rede pronto para a montagem da minha rede. Vou separar esse material de lado. Pegar o testador de cabos. Conectar uma ponta do cabo numa parte do dispositivo, a outra ponta na outra parte, e conferir. Nesse caso, por se tratar de um cabo paralelo, ele tem que acender a luz azul no conectado e todas as luzes laranjas no teste tem que acender. Pronto, agora eu já sei que o meu cabo está funcionando. Cabo de rede testado. Próximo passo da montagem da rede física é simplesmente conectar os cabos. Vou conectar aqui, nesse caso, vou colocar na porta 2
Digamos que a porta 1 seja a porta de entrada de internet da rede ou alguma porta utilizada pelo servidor. Conectei aqui, vou encaixar na placa de rede do netbook. Está aqui atrás. Vou pegar o meu outro cabo de rede. Conectar na próxima porta aqui. E encaixar na placa de rede do outro dispositivo. Está funcionando aqui. Verifiquei que acendeu aqui. O switch já reconheceu os meus dois dispositivos, está na porta 2 e na porta 3. A partir daí o próximo passo é a parte de configuração lógica da minha rede. Nessa parte de configuração lógica, eu vou demonstrar apenas como se configura o endereço IP manualmente mesmo. Mas qual a finalidade disso se a maioria dos roteadores e switches já atribuem IP automaticamente? Agora imagine você possui uma loja, cada dia sua loja está no endereço distinto, sem você informar isso para os seus clientes. Complicado, não é mesmo? Como é que alguém vai buscar um serviço ou vai adquirir um produto da sua loja? Isso é o que ocorre se você quiser fazer um servidor de backup em sua casa, por exemplo. Ou você quiser fazer um outro servidor na sua rede, se você for criar uma rede de médio porte com vários serviços. Se você não tem um endereço fixo, cada dia você está no endereço diferente, como que alguém vai encontrar a sua empresa? O seu servidor, no caso, não é mesmo? Além de inúmeras outras coisas que você pode ganhar tendo um IP fixo. Em redes com servidor de DHCP bem configurado, você faz isso no servidor mesmo, deixando o computador do cliente com endereço automático, como vem normalmente de configuração padrão. Mas para isso, como eu disse, é um tema para outra videoaula. Por enquanto vamos ficar só mesmo na introdução, é onde eu quero apenas dar conhecimento suficiente para você montar a sua primeira rede. Vamos lá. Para atribuir um endereço IP manualmente, uma das coisas que é importante eu saber, agora que eu já conectei os meus equipamentos no switch, é qual o endereço IP do meu switch ou do meu gateway. Primeiro, vamos abrir aqui o nosso prompt de comando. Se você tem um equipamento Linux, você vai abrir o seu terminal. No prompt de comando do Windows, o comando utilizado é o comando ipconfig, para eu saber apenas o endereço IP. Mais para frente também posso fazer uma outra videoaula abordando comandos da tela preta, comandos de rede que são importantes você saber. Vai aparecer uma série de informações, dependendo das configurações do seu equipamento. Você precisa buscar essa daqui, ó, endereço Ethernet conexão local. Gateway padrão. Esse é o endereço IP do meu gateway no momento, é o do meu switch que eu conectei. E esse é o endereço que o meu switch pagou para o meu computador. Pode ser que amanhã ou até agora, se eu desligar o computador e religar novamente, eu vou receber um endereço IP diferente. Por isso agora nós vamos configurá-lo manualmente. Vou deixar aqui aberta a minha janelinha. 192.168.254.254 é o endereço do meu gateway. Então você vai clicar aqui embaixo no ícone que aparece endereço de rede, esse computadorzinho aqui. Caso você estiver conectado num roteador Wi-Fi, vai aparecer aquelas barras, mas basicamente o procedimento é o mesmo. Você vai dar um clique simples com o botão esquerdo mesmo e vai mandar abrir a central de rede de compartilhamento. Aberta a central de rede, você tem dois caminhos. Eu particularmente prefiro utilizar esse daqui, que normalmente não altera de um computador para o outro. Às vezes você pode estar tendo problemas com configuração e não aparecer esses outros botões aqui. Então vamos naquele que sempre existe. Alterar configurações do adaptador. Aí vai aparecer todos os dispositivos de rede que você tem na sua máquina. Nesse caso aqui, é interessante observar. Deixa eu voltar aqui em cima aqui. Se você passar o mouse aqui no ícone de rede, você vai ver que você está conectado à rede 4. Então fica mais fácil você identificar qual desses dispositivos aqui que você tem que configurar. Vai clicar com o botão direito na conexão que você quer configurar e vai clicar em propriedades. Aqui pedir a minha senha. Em propriedades, vai abrir essa janelinha e você vai
mover o cursor aqui na direita até aparecer aqui protocolo TCP/IP versão 4. Clicou ele, no clique simples, vai clicar em propriedades. E é aqui que nós vamos alterar. Aqui já estava até alterado aqui, esqueci de voltar para a configuração padrão. Digamos que aqui você tem que clicar em usar o seguinte endereço IP. Aqui, nessa parte endereço IP, você vai colocar o IP da sua máquina. Esse vai ser o IP fixo da tua máquina. Importante ressaltar, mais para frente, uma videoaula específica de endereçamento IP, quando você utiliza a faixa 192.168, as 3 primeiras casas têm que estar igual a do seu gateway, senão a sua rede não vai funcionar. Então eu vou colocar aqui 192.168.254. Digamos que eu vou atribuir o endereço 2. Normalmente não se utiliza o 1, porque o 1 frequentemente é utilizado pelo DHCP ou para outras pelo servidor de internet da rede. Então eu vou colocar a partir do 2. Não vou colocar o 10 não. Máscara de subrede, quando você clicar fora desse cursor piscando aqui, ele já vai atribuir automaticamente. Para essa faixa 192.168, o padrão já é 255.255.255, não altere isso daqui. E normalmente final 0. O gateway padrão, vou inserir aquele endereço que apareceu no comando ipconfig. 254. Esse é o endereço do meu gateway. Não posso modificar, é aquele mesmo que estava lá no prompt de comando, porque senão eu não vou reconhecer, eu vou estar perdido, porque o meu gateway é aquele, não tem o outro no momento na rede, só pode ter um. DNS, você pode utilizar o próprio gateway como DNS, ou então o mais praticado por aí, que eu uso com mais frequência, é o DNS do Google, que é 8.888. Fácil de lembrar, né? DNS alternativo, é só caso esse DNS esteja com problema. O pessoal normalmente usa o OpenDNS, que o endereço você pode conseguir numa pesquisa na internet, ou então o DNS alternativo do Google, também muito difícil de decorar, 8.8.4. Não é obrigatório você configurar um endereço DNS alternativo, mas aqui vamos colocar só mesmo para praticar. Clique em OK e vou fechar. Vamos verificar aqui agora. Vou dar o comando ipconfig. Observe aqui que ele já mudou o meu endereço IP. Não é mais o final 10, é o endereço 2 que eu atribuí aqui. A montagem física que vocês observaram são 2 computadores. Então eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui, só que ao invés do endereço 2, eu vou atribuir 3, 4, 10 até o limite 253. Eu não posso utilizar o 255, que é o limite máximo. 255 serve para outra aplicação de rede, que eu vou explicar em outra videoaula. E o 254 já é o meu gateway padrão. Então eu vou atribuir entre 3 e 253, qualquer endereço que eu quiser na minha rede. Lembrando que a faixa 192.168, as 3 primeiras casas são inalteráveis. Agora eu já posso fechar aqui e posso testar a minha rede aqui normal. Já tenho aqui meu acesso à internet normal. Vou fazer um teste aqui qualquer. Beleza, estou navegando. Bom pessoal, espero que todos tenham gostado da nossa videoaula de introdução e tenham aprendido o conteúdo que foi ministrado. Muito obrigado pela participação a você que está inscrito no nosso canal voltado para o aprendizado de TI. Se ainda não se inscreveu, não perca tempo e acompanhe as novidades do nosso canal. Se gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima videoaula.